Bom dia. A nossa meditação hoje é continuando em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 32. Ontem nós meditamos até o versículo 31. Então prosseguimos. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura-te. Levanta-te, arruma tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Nós vimos anteriormente quando Pedro, juntamente com João, tinha em o nome do Senhor curado um paralítico, um aleijado, na porta do templo. Estava pedindo esmola ali. E agora em Lida, ele chegando lá, ele depara com uma pessoa, com um homem também paralítico, o Enéas. Esse Enéas estava paralítico há 8 anos. A Bíblia não fala qual o motivo, o que levou, algum acidente, alguma coisa, mas o fato é que ele estava paralítico. Tinha 8 anos. Então Pedro olha para ele e fala: olha, Jesus, o Cristo, ele está te dando cura. Levanta-te e anda. É interessante que nós devemos observar a semelhança entre os dois casos. Que todos dois, assim como Jesus também mandava, ele determina, informa que a pessoa está sendo curada e diz: não, levanta e anda. Pedro aqui informou, falou: olha, Jesus, o Cristo, está te curando, agora levanta e anda. Nós recebemos cura, mas nós temos que levantar e andar. É incrível como várias vezes eu tenho orado por pessoas, tanto pessoalmente como também por telefone, pessoas que estão na hora passando mal, com enfermidade qualquer, e após a oração digo: melhorou, você está bem? 90% dos casos as pessoas: não, acabou, não estou sentindo mais nada. Quando está sentindo, nós voltamos a orar até que aconteça a cura total. Mas eu me lembro, certa feita, orando por uma senhora. Na verdade, quando eu comecei a orar, ela alegando uma série de dores, por série de enfermidades. Mas ela, por ser religiosa, ela já falou: não, eu sei que Jesus cura, mas é assim. E ela não quis experimentar a cura. Na verdade, quando eu fui orar por ela, eu orei, mas por obrigação, porque me mandaram orar por ela. Mas eu sabia que ela não iria receber nada. Por isso que lá anteriormente, tanto Jesus quanto o discípulo dele, Pedro, olhou e viu que tinha fé para ser curado. Por que a fé para ser curada? Porque quando Jesus cura, é necessário a pessoa tomar posse dessa cura, levantar e caminhar. O cego abrir e enxergar. Isso são atos que a pessoa tem que fazer. Então aqui nós vemos. Então Pedro lhe afirmou a Enéas: Jesus, o Cristo, cura-te. Levanta-te, arruma tua cama. E ele levantou no mesmo instante. Está deitado? Levanta, arruma tua cama. Ele não questionou: não, eu sou paralítico, como que eu vou levantar? Não tem condição, não. Ele levantou e arrumou. Isso no mesmo instante. E viram-no todos que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Essa é a função do milagre. Essa é a função das maravilhas, dos prodígios, para pregar o Evangelho, para mostrar o poder de Deus, apresentar o poder de Deus.
e assim as pessoas crerem. Por isto, a necessidade de nós testemunharmos. O nosso testemunho é a maior pregação do Evangelho. Recebemos uma cura, temos que testemunhar. Recebendo um livramento, recebemos uma libertação, uma restauração de um casamento. Não sei o que aconteceu, mas temos que testemunhar, é mandamento do Senhor. Quando nós não estamos testemunhando, estamos negando de pregar o Evangelho, de mostrar, apresentar, testemunhar sobre o poder de Deus. Pregação do Evangelho é testemunho. E todos que moravam em Lídia e Sarona, os quais se converteram. Todos, quando viram, ficaram sabendo, muitos se renderam às pessoas, se converteram, sabendo que o Senhor é Deus, que todo o poder emana dele. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira ao pobre. Existia então em Jope uma discípula, ou seja, uma serva do Senhor por nome Tabita. O nome dela em grego quer dizer Dorcas, que ela era uma serva do Senhor. E também ela se ajudava, ela prestava com os recursos dela, ajudar as pessoas necessitadas. Ela socorria os que precisavam. Ou seja, era uma legítima serva do Senhor. E aconteceu que naquele dia ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Então, naquela época ela ficou doente e veio a falecer. Então foi pegado o corpo, como a tradição naquela época, lavaram, prepararam o corpo e colocaram então o corpo num quarto, na parte de cima da casa, possivelmente uma casa de 2 pavimentos, um sobrado, alguma coisa assim. E ela foi colocada então, preparado, o cadáver, e colocado lá no segundo andar. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então eles enviaram 2 discípulos até onde estava Pedro, com o objetivo de chamar: não, venha, não te demores em vir até o nosso encontro. Porque como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, onde estava Pedro. Quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram 2 homens com o seguinte pedido: não te demora a ter vir com nós. Não te demore, Pedro, venha cá. Nós precisamos de você. Ou seja, eles acreditaram, o povo acreditava no poder de Deus, estavam crendo. Caso contrário, não tinha necessidade de chamar Pedro. Eles acreditavam que Pedro poderia fazer alguma coisa. É isso que nós devemos observar. Foi enviado 2 discípulos até Pedro para chamá-lo, porque acreditava que Pedro poderia ter sido usado por Deus para mudar aquela situação. Isto é fé. Então, levantando-se, Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram no aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então enviaram os discípulos lá e chamaram Pedro. Pedro foi com eles até a cidade. E lá chegando, conduziram então ao andar superior, o quarto onde estava lá o defunto, onde estava lá o cadáver da Tabita, ou Dorcas. E estando ali, as viúvas, aquelas pessoas realmente que primeiro tinha essa até função de estar ali velando o defunto, chorando, começaram a mostrar as coisas, o trabalho da Dorcas. Olha, ela fazia isso, fazia isso, era uma boa pessoa, e mostrando e falando o que ela era. Pedro falou: não, sai todo mundo do quarto. Sai todo mundo desse aposento, me deixa só eu e ela. Me deixa só eu e esse cadáver. Me deixa só eu e esse defunto. Aí ele dá a ordem. Ele ajoelha e ora. Ele e um cadáver. Cadáver de Dorcas, da Tabita.
Ele ajoelha e ora. E em seguida ele dá a ordem. Tabita, levanta. O defunto levantou. O cadáver levantou. Sentou. Aí ela olhou, abriu os olhos. Viu a Pedro. Sentou-se. A ordem foi dada. O Senhor agiu. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou a viva. Ela sentou. Depois Pedro deu a mão, colocou em pé. Aí chamou os irmãos, os santos, né? Santos aqui não quer dizer santo uma imagem qualquer. Santos aqueles que viviam em santidade, aqueles que buscavam, aqueles que praticavam a santificação. Santo, aqueles que serviam o Senhor. Então os irmãos ali, ele chamou também as viúvas, vem cá. Olha aí a Dorcas, olha aí a Tabita. Entregou ela viva. Porque tudo que vem ao Senhor é mudado. O que estava morto ressuscitou. Ela estava morta, era um cadáver, agora tem vida. Não esqueça, Jesus iniciou o ministério transformando água em vinho. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Através deste prodígio, deste milagre, muitas pessoas creram no Senhor. Muitas pessoas se converteram ao Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de pele chamado Simão. Então ele veio, ficou alguns dias na cidade, pregando o evangelho, hospedado na casa de Simão curtidor. Muitas pessoas se renderam ao Senhor, creram no Senhor, porque viram o poder, viram as maravilhas. Nós encerramos o Atos 9, agora estamos entrando no capítulo 10. Esse é o versículo 1 de Atos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Centurião, aquele que lidera um regimento com 100 soldados. Ele tinha sobre a guarda, ele liderava 100 soldados da corte italiana. Mesmo porque, naquela época, Roma, César, dominava sobre Israel. Então ele estava a serviço de Roma. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Este Cornélio, ele não era judeu, ele não era hebreu, ele não era israelita. Ele era um italiano. Ele era um dos de César. Ele era uma autoridade, digamos, policial de César. Ele era um capitão de 100. Tinha 100 homens a seu dispor. Mas ele era um homem que buscava Deus. Não importa a origem, ele buscava Deus. Você buscava muito mais do que muitos judeus, muito mais do que os hebreus, os fariseus. Ele buscava realmente, ele ajudava financeiramente os pobres, ele procurava socorrer. Era um homem que tinha um bom coração, era um homem misericordioso. É um homem que procurava praticar a palavra de Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximando dele e chamou pelo nome Cornélio. Estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmola aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couros, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos teus servos, um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope.
Então o que é? Então este oficial, este capitão, a serviço de Roma, de César, era um homem temente a Deus, um homem que buscava a face de Deus. Um misericordioso, bondoso, que orava ao Senhor. Então às 3 horas da tarde ele teve uma visão. Não é sonho. Não é que de fato apareceu um anjo ali. Não apareceu. Ele teve uma visão de um anjo. Como eu disse anteriormente, visão é quando de repente se abre como um telão, como a tela, como a televisão, se abre um espaço e você vê as coisas. Você tem a visão nítida, você ouve o que está acontecendo ali. Mas também você não perde a consciência de tudo que está acontecendo ao seu redor normal aqui. Então ele teve uma visão de um anjo. E essa visão de um anjo que ele teve, o que acontecia? O anjo chegou chamando Cornélio, chamando ele pelo nome. E disse, e ele já estarrecido ali, com os olhos fitos ali no anjo, ali naquela visão, respondeu de forma educada, sabendo que era do Senhor. Porque nós vemos aqui pela resposta, como ele responde, que é Senhor, com essa maiúscula. Ao que o anjo lhe comunica, tuas orações e esmolas necessárias subiram ao céu, como oferta memorial à presença de Deus. As suas orações, as ofertas, a maneira que você tem ajudado os pobres, subiu o céu, o Senhor ouviu, o Senhor recebeu. Agora você tem que enviar homens a Jope a chamar Simão Pedro, também conhecido pelo Simão, também conhecido como Pedro. Você vai agora, envia pessoas lá em Jope. Ele está lá. Manda chamá-lo. Aí as coisas de Deus são claríssimas. Deus não disse, olha, ele está hospedado com Simão, curtidor de couro. Ali a casa dele fica na beira-mar. Manda seus homens numa casa à beira-mar, na casa do Simão, curtidor de couro. Chega lá, pergunta por Simão, cujo sobrenome é Pedro. Deu referências claríssimas. Então o que ele fez? Assim que terminou, assim que a visão acabou, ele chamou soldados, chamou um piedoso, ou seja, um também temente, uma pessoa que ele confiava como cristão, como pelo um procedimento cristão, relatou o que tinha acontecido e enviou a Jope, ele com os outros, para chamar, para cumprir a ordem que o anjo do Senhor tinha dado. No dia seguinte, por volta de meio-dia, Pedro subiu o terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. No outro dia, lá para meio-dia, Pedro foi lá para o terraço da casa para orar, orando ao Senhor, como hábito de orar ao meio-dia. E enquanto ele está orando, nesse momento, os enviados desse centurião do Cornélio está a caminho em direção à casa de Pedro, ao encontro de Pedro. Então, sentindo-se muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Pedro está lá em cima no terraço, orando, clamando ao Senhor, naquele horário, e de repente veio fome, ele estava com fome, estava com vontade de comer. Mas ele tinha que aguardar que o pessoal ainda não tinha feito a comida, estava fazendo, estava preparando o alimento. Aí veio um êxtase, tipo uma visão, uma revelação do Senhor. O que aconteceu? Então ele viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas. Então ele viu uma visão. Isso nós estamos falando de Pedro, ele no terraço, na hora que ele estava orando, ele estava com fome, ele estava aguardando o almoço ficar pronto. De repente ele teve uma visão ali no terraço, como uma visão. E nessa visão, ele viu como se fosse um lençol, com 4 pontas amarradas. Isso é uma visão que Pedro está tendo. As 4 pontas amarradas, e ela descia do céu. Ele estava com fome, aguardando a hora do almoço, está orando, vem aquela visão. E desce aquela
Ele tem a visão então daquele lençol descendo, amarrado pelas 4 pontas, que vem descendo do céu em direção à terra. Nesse lençol ele viu que estava contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e as aves do céu. Então, essa visão que ele está vendo ali, como se fosse um lençol enorme descendo do céu em direção à terra, ele vê descendo, ele sabe que ali tem todo tipo de animais, todo tipo de quadrúpede, cobra, rastejando, todo tipo de animais. Tudo que tem vida naqueles ali estava descendo, ele sabia que estava naquele lençol. Enquanto ele estava observando aquilo, tinha aves, como a própria palavra diz, bem como os animais que rastejam sobre a terra, aves do céu, tinha tudo. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Olha como é que era na visão ali, ele está vendo tudo aquilo ali e ouviu uma voz: levanta, Pedro, pega os animais lá, sacrifica, mata, come. Porque nós sabemos que, segundo a lei de Moisés, nós vimos que tinha uma série de animais a maioria não poderia comer. Que existia uma proibição pela lei de Moisés. Inclusive carne de porco. Apesar que tem muitas religiões ainda que dizem que não pode comer. As pessoas ainda estão lá no Antigo Testamento. Estão lá na Antiga Lei. Mas olha aqui. Isso aqui nós temos 2 ensinamentos. Contendo toda espécie de quadrúpede, bem como os animais. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Falei: não, Senhor, jamais. Eu nunca comi essas coisas profanas ou impuras. Eu já vivi na lei, a lei sabia que não podia comer carne de porco, não podia comer carne de certas aves, certos animais, né? Como tem todos aqueles que estão lá em Levítico, em Deuteronômio. Não posso comer nada disso. Não vou, não. Eu nunca comi, não vou comer. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Não consideres impuro o que Deus purificou. Como é que eu posso dizer: ah, não, eu não vou comer carne de porco que é impuro? Foi Deus que criou. Ah, eu não posso comer isto ou aquilo porque Deus purificou. Não, nós não podemos. É isso que a voz aqui o Senhor está falando. Não consideres impuro que Deus purificou. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. A lei foi principalmente para o povo de Israel. Foi tudo que conduziu a Jesus. Somente. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente ao céu. Por 3 vezes Pedro viu o lençol descer, Deus viu a voz de Deus mandar: não, mata e come. Ele falou: não come nada imundo. Deus falou: rapaz, como é que você vai considerar impuro que Deus purificou? Nós não podemos estar considerando nada impuro. Nada. Ah, esse é um animal impuro, negativo. Ah, não, essa pessoa é impura porque ela é um estrangeiro. Essa pessoa é impura porque é dessa ou daquela religião. Não, nós temos que a trazer na presença do Senhor. Este diálogo correu por 3 vezes, logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Enquanto ele está ali conversando com Deus, tentando entender aquela visão, compreender o que Deus quis mostrar ali, o que Deus está falando comigo ali. Para Pedro era uma situação difícil, porque até então ele tinha conhecido a lei, os costumes judaicos. Que não podia comer uma série de animais, agora Deus está falando que ele pode comer, que não tem nada imundo. Ele está meditando ali daquela maneira, sem entender, sem compreender bem. Enquanto isso, aqueles enviados, aquelas pessoas que foram enviados por Cornélio, pediram informação, conseguiram localizar e já estão na porta ali de Simão, o curtidor de couro, à procura de Pedro. Então chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamaram Pedro. Chegaram, procuraram, pegaram, está hospedado aqui Simão, Pedro.
Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro está naquela reflexão do que é aquela visão. Agora, não visão, nós temos que separar uma coisa. Visão que eu disse, agora nós estamos vendo a olhos nus. Agora o Espírito nos fala. O Espírito Santo fala no nosso interior. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem conhece sabe. O Espírito fala no nosso interior. É um diálogo interno. Eu ouvi voz aqui audível. Não. É interior. O Espírito Santo falou com ele. Falou, olha, chegaram pessoas aí te procurando. Não tenha medo não, é para você ir. Eu enviei eles a você. É para você segui-los. É para você acompanhá-los. Aí o que ele diz? Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. O Espírito Santo já falou, olha Pedro, tem 3 homens aí que estão te procurando. Prepara-te, portanto desce e não tenhas receio, não tenha medo de ir com ele, pois fui eu que enviei a você. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais, qual é o motivo da vossa vinda? Pedro desceu e falou: olha, Caio, sou eu. Sou eu que vocês procuram. O que vocês querem? O que vocês desejam? Eu estou aqui. Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, um homem justo e temente a Deus, e que tem um bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Olha, nós viemos, nós somos servos de Cornélio, um centurião romano, mas ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem que busca a face do Senhor, que ele procura praticar a palavra de Deus. É um homem temente, ele teme a Deus. Este homem nos mandou buscar, porque apareceu um anjo para ele e disse para que ele nos mandasse buscar você e ouvisse o que você tem para falar. Por isso nós viemos convidar. Ele nos mandou. Primeiro aqui nós vemos 2 obediências. Primeiro, a obediência de Cornélio, quando ouviu a voz do Senhor, quando o anjo em visão determinou que ele mandasse chamar Pedro. E olha que nós vamos entender mais à frente que não era permitido estar chamando os judeus, e nem para os judeus, e a casa de estrangeiros, segundo a lei de Moisés. Também nós vamos observar a obediência de Pedro. Deus estava falou com ele, e ele foi na hora atender, se apresentar, porque sabia que estava procurando por ele. E mais uma vez, vamos entender sobre visão. Pedro teve visão. O centurião teve visão. Visão, não sonho, não revelação. Não que o Espírito Santo tenha falado com ele. O Espírito Santo falou com Pedro depois agora. Mas o que ele teve inicialmente foi visão. Estamos falando sobre visões. Nós temos que entender exatamente sobre isso. Eu tenho dito, visões é quando abre isso aqui e eu vejo tudo de uma forma clara, eu ouço, mas eu tenho consciência, percepção, tudo que está aqui. Eu sei onde estou, mas também sei que estou tendo uma visão. Nós lemos hoje até o versículo 22 de Atos 10. Estaremos dando continuidade a partir do versículo 23 na segunda-feira. Nós estamos lendo, nós estamos meditando na palavra de Deus, nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Como eu disse, nós estamos fazendo um estudo do Novo Testamento. Iniciamos em Mateus, não meditamos em Marcos, nem Lucas, nem João, porque para evitar e demorar, sem levar em consideração que existem também muitas repetições. Então estamos em Atos, depois pretendemos prosseguir por Romanos, Coríntios, até o final. Querendo Deus ainda esse ano, se tivermos chance, oportunidade, leremos também os outros evangelhos. A nossa função aqui
é ler a Bíblia com vocês, de uma forma clara, para que todos possam entender de uma forma ampla. Nós não estamos tirando sorte, pegando um versículo aleatório. Que aqui é a Bíblia, a palavra de Deus, e não um livro de tirar sorte. Por isso, meus amados, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe.